Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical da IBMA, a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Eu me chamo Herberson e eu vou ministrar aqui a lição número 13, a lição que traz como título Reconciliados com Deus. Você que está acompanhando aí a IBD da IBMA sabe que estamos estudando as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Colossenses. Nós vamos já entramos na verdade na carta aos Colossenses, e nessa lição nós vamos falar um pouco dessa carta, de um trecho dessa carta, e essa aula é uma aula expositiva, onde eu vou expondo aqui a passagem bíblica de Colossenses. Então você que, quem sabe, começou a estudar Colossenses ou pretende estudar Colossenses, você que frequenta IBMA ou não, você que quer aprender um pouco mais sobre essa questão da reconciliação que Cristo proporcionou, você pode acompanhar essa aula, assistir essa aula, que aqui eu vou fazer a exposição desse texto. O texto aqui em questão, que nós vamos expor, é o capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 2, versículo 5. Essa carta é uma carta que Paulo escreveu a uma igreja, a igreja de Colossos. Essa igreja era uma igreja que pertencia a uma cidade, cidade de Colossos, que nessa época, quando Paulo escreve, ela não era mais uma cidade tão importante como tinha sido há um tempo atrás. Há um tempo atrás, alguns anos antes de Cristo, essa cidade era muito grande, era uma rota comercial, era um centro comercial onde passavam pessoas de várias regiões, de vários países diferentes. E aí, depois a rota foi desviada e ela começou a perder um pouco a sua importância. No entanto, ela continuava sendo uma cidade onde tinha uma mistura de religiões. Então o sincretismo religioso era muito grande na cidade de Colossos. E o cristianismo que estava sendo praticado lá, infelizmente também estava sofrendo ataques desse sincretismo religioso. Eles adoravam vários deuses lá, então tinha a deusa Cibele, que era a deusa mãe do mundo, criadora de tudo, deusa da fertilidade, enfim, ela era muito adorada. E eles tinham também um pouco daquela questão da gnose, de ter um conhecimento avançado, um conhecimento que é superior, um conhecimento que nem todo mundo pode alcançar. É por isso que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele faz questão de mostrar que a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, teve um alcance cósmico, alcançou todo o universo. Então isso fica bem claro quando a gente lê aí, principalmente o capítulo 1, do versículo 15 em diante, que ele vai colocar assim, né? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não tem a ver com relação a ser criado primeiro, mas ele ser o cabeça, né? Ser o chefe, o líder, o que está acima de tudo. Né? Que primogênito aqui, primogênito naquela cultura significava isso. E quando falava que alguém era o primogênito, significava que ele tinha uma certa superioridade a todos da família, porque ele era o primeiro filho. E aqui Cristo, sendo colocado como primogênito, coloca ele como superior a tudo, como dono de tudo, criador de tudo. E aqui Paulo vai quebrando essa crença desses deuses que eram adorados naquela cidade. Então ele coloca aqui Cristo como sendo realmente o dono de tudo, o primogênito que está acima de tudo. Né? E ele destrói todos esses argumentos relacionados a esses outros deuses. E também Paulo apresenta Cristo aqui como sendo aquele que é a sabedoria suprema. Conhecer Cristo é ter o conhecimento supremo. Então quebra também aquelas heresias que falavam de um conhecimento superior que nem todo mundo poderia alcançar. Enfim, então Paulo escreve essa carta, ele apresenta Cristo de uma forma bem assim enfática. É uma carta cristológica. A cristologia apresentada por Paulo aqui em Colossenses é superior à cristologia que Paulo apresenta, inclusive em outras cartas que ele escreve. E nessa aula a gente vai enfatizar essa passagem aqui de Colossenses 1, 20 a 2, 5. Né? Então, quais são os objetivos aqui? Primeiro, entender o plano e o meio pelo qual Deus reconcilia todas as coisas consigo mesmo. Então a gente vai falar de reconciliação, como que Deus reconcilia todas as coisas. Refletir sobre os privilégios e as responsabilidades por ser ministro de Deus e apresentar às pessoas a oportunidade de encontrarem paz com Deus por meio de Cristo. Então uma aula onde a gente vai pegar esse texto e trazer aplicações práticas para a vida do cristão. Então você que é cristão não precisa ser obreiro, não precisa
né, ser pastor, você vai entender que fazer a obra de Deus é algo relacionado à vida de todos os cristãos, todos os crentes. Então Paulo fala de ministro aqui, então todos nós somos ministros, né, Paulo vai falar de um mistério, então a gente vai falar desse mistério aqui também, que o mistério nada mais nada menos que é Cristo, né? Introdução. Há 3 divisões neste estudo, então a gente vai dividir essa passagem em 3 partes. A primeira parte, do versículo 20 ao versículo 23 do capítulo 1, Paulo defende a suficiência de Cristo para reconciliar o homem com Deus. Então ele vai mostrar que somente Cristo pode reconciliar o homem com Deus. A segunda parte, do versículo 24 ao versículo 29, apresenta-se como ministro do mistério de Deus em Cristo. Então Paulo ele se apresenta como esse ministro que veio revelar esse mistério. Que mistério é esse que ele vai revelar? Então a gente vai falar disso também. E na terceira parte, do capítulo 2, versículo 1 ao 5, sugere a maneira de ser dos que foram reconciliados. Então Paulo vai falar aqui da suficiência de Cristo na reconciliação, do ministro que ministra essa palavra de reconciliação e do resultado dessa reconciliação na vida dos crentes. Então vamos lá. O primeiro tópico é o meio pelo qual foi feita a reconciliação, versículo 20 ao versículo 23. Só gostaria de esclarecer que o ventilador está ligado e talvez saia um pouquinho de chiado no áudio, mas a gente vai tentar corrigir isso aí, mas às vezes é um pouco complicado. Então, mas eu acredito que isso não vai comprometer, aqui não está comprometendo a qualidade do áudio. Então vamos lá. Primeiro, né, conforme o texto anterior, que é o contexto, vamos falar um pouco do contexto. A gente vai falar do versículo 20 em diante, mas antes do versículo 20, do 15 ao 19, Paulo apresenta Jesus Cristo como soberano Senhor do universo e da igreja, o qual é a cabeça, ou seja, o que está acima, o chefe, o líder, cabeça nesse sentido. Então ele é superior a tudo, então ele está acima de tudo. Então Paulo coloca aqui que Cristo realmente ele está acima de todo conhecimento, sabedoria, ele é o próprio conhecimento supremo. No presente texto, Paulo demonstra que por meio dele, por meio de Cristo, Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Então a reconciliação acontece por meio de Cristo. Reconciliação de quê? O que significa reconciliação? A gente pode entender, por exemplo, um pai e um filho que entra em confusão, uma briga, e um se afasta, ou quem sabe o filho vai embora de casa. Então ali acontece uma quebra de comunhão. Mas depois, no futuro, esse filho retorna. E aí tem uma reconciliação do pai com o filho. Então eles se reconciliaram, voltou a ter aquela comunhão que tinha antes. Então a gente vai falar dessa reconciliação não somente do ser humano, mas de tudo. Toda a criação, todo o universo. O plano da reconciliação. Então Deus, quando ele reconcilia o homem consigo, ele não faz isso por acaso. Existe um planejamento. Deus já planejou tudo isso. A palavra reconciliar do grego significa colocar algo de volta em sua devida ordem. Então isso significa reconciliar. Pegar aquilo que foi quebrado antes, uma amizade, uma comunhão, uma interação que acontecia antes, que foi quebrado e fazer retomar. Então, como eu dei o exemplo antes de um pai com filho, por exemplo, que briga, o filho vai embora, depois retorna, e aí faz amizade de volta com o pai, tem uma reconciliação. Tem amizades assim que se quebram, ficam anos sem se falar, pessoas ficando sem se falar, depois voltam a se falar, tem uma reconciliação. Então a reconciliação que está falando aqui, Paulo está falando, é a reconciliação do homem com Deus. Muitos dos falsos mestres diziam que Cristo era incapaz de reconciliar o homem com o Criador. Então, naquela época, devido a esse sincretismo religioso que tinha na cidade de Colossos, tinha muitas pregações falsas, muitos falsos mestres que tinham essa ideia errada, dizendo eles que Cristo não teria a capacidade de reconciliar o homem com Deus. Isso existia em vários níveis, e a partir daí surgiam várias teorias, várias heresias. Alguns diziam que a obra de Cristo teria que ser complementada, outros diziam que Cristo não tinha essa capacidade em hipótese alguma. Enfim, existiam várias heresias naquela época, falsos mestres. Mas Cristo possui a plenitude da divindade e está capacitado para reconciliar completamente os pecadores com Deus. Por que Cristo está capacitado de fazer essa reconciliação? Porque ele era humano, era e é ainda humano, e divino ao mesmo tempo. Quando Cristo encarnou, ele se fez humano, 100% humano, mas ele continuava com a sua natureza divina, 100% divina. É claro que alguns atributos divinos estavam limitados a serem usados
quando Jesus estava aqui na Terra com um corpo humano frágil. Mas essa limitação não significava que ele era menos divino. A divindade de Cristo continuava lá. Então ele, como sendo humano e divino ao mesmo tempo, ele foi capaz de fazer essa reconciliação. Então essa reconciliação só era possível se Cristo fosse humano e divino ao mesmo tempo. Então, se ele fosse menos um pouquinho divino, não era possível. Se ele fosse menos humano um pouquinho, também não era possível. Algum tempo depois que Paulo escreveu essas cartas, surgiu no segundo século, né, na igreja primitiva, alguns duvidando da humanidade e da divindade de Jesus. Infelizmente, até hoje tem alguns que vêm com essa ideia, né? Então, a gente tinha naquela época Ário, por exemplo, que falava que Jesus era uma criatura de Deus e não era Deus de fato. Então, Ário, ele dizia que Jesus era meio que um Deus de segunda categoria. Hoje a gente tem aí algumas religiões que falam a mesma coisa, que tira a divindade plena de Jesus. Então, tirando a divindade de Jesus, a redenção não é possível. A reconciliação não é possível. Então essa reconciliação, esse elo de ligação do homem com Deus, só é possível considerando a humanidade e a divindade de Jesus. Vamos falar um pouco da queda do homem. A questão é o seguinte, que essa reconciliação ela é necessária porque o homem pecou contra Deus. Então o ser humano, ele herda de Adão essa natureza pecaminosa, então essa culpa pelo pecado de Adão, todo ser humano já nasce com uma natureza pecaminosa, e a partir da queda, o homem já nasce separado de Deus. E o ser humano, ele comete vários pecados em toda a sua vida. Então ele erra, ele falha, ele peca, ele comete vários pecados, vários erros. Então só vai provando, mostrando que ele está longe de Deus, afastado de Deus e sem a possibilidade de retornar, porque o ser humano não tem a capacidade de se achegar a Deus pelo seu próprio esforço. Isso é impossível. É por isso que Deus toma a iniciativa de realizar a reconciliação. Então, a reconciliação do homem para com Deus, ela é algo que Deus tomou a iniciativa e agiu e fez com que ela acontecesse, através do seu amor e da sua misericórdia, porque o homem mesmo não tem a capacidade de reconciliar com Deus pelo seu próprio esforço, pela sua própria, suas próprias ações, sua atitude, suas boas obras. Isso não é possível. Então a Bíblia diz que as obras, nossa justiça são como trapos de imundícia. Então tudo que a gente pratica de bom não é capaz de nos reconciliar com Deus. Tanto os salvos por Cristo como a natureza aguardam o momento final da reconciliação. Paulo fala em Romanos 8 dessa questão do anseio do ser humano e da natureza, da criação como um todo por essa reconciliação. E ele conclui assim, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, Romanos 8, 23. Então, se você ler Romanos capítulo 8, você vai observar que toda a criação anseia pela reconciliação. Toda a criação quer ser reconciliado com Deus, busca essa reconciliação. E aí, essa redenção, esse retorno a Deus, ele só acontece por meio de Cristo. Paulo lembra aos Colossenses o que eles eram antes de serem reconciliados. O que vocês eram? Eram estranhos, alienados em relação a Deus. Estranhos a Deus, longe de Deus, completamente, sem comunhão nenhuma com Deus. Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha só, o homem que não é reconciliado com Deus, e quando eu digo homem, estou me referindo ao ser humano, que não é reconciliado com Deus, ele está numa situação onde ele é inimigo de Deus e tudo que ele pratica é obra maligna, porque ele não faz para a glória de Deus, mas para a glória própria. Então, mesmo as boas ações dos homens, dos seres humanos pecadores, mesmo as boas ações, elas são pecaminosas, porque não são para glorificar a Deus. Quem fala muito dessa questão da glória de Deus, de glorificar a Deus, é um teólogo chamado John Piper. Ele toca muito nesse assunto, então ele fala muito dessa questão de boas obras. Ah, mas eu sou bonzinho, eu pratico boas obras. Mesmo assim, essas boas obras são para a glória própria. E quando o ser humano faz algo para si mesmo, ele está glorificando a si mesmo, então ele está excluindo Deus por completo. Por esse motivo, nós temos que praticar boas obras, mas para a glória de Deus e não para a glória do ser humano.
Mas o homem ímpio, como Paulo fala aqui, antes de vocês serem reconciliados, era assim que vocês viviam, praticando, né, todo tipo de obra maligna. Aqui entra também todo tipo de pecado que é praticado pelo ser humano. Então eu coloco aqui tudo dentro do mesmo pacote, todo tipo de pecado que o homem pratica, obras malignas, e até mesmo coisas boas que praticam, mas para a glória própria, que acaba sendo classificado também como pecado. O meio usado para a reconciliação. Qual o meio que é usado? Primeiro, Jesus fez a paz, né, por meio do seu sangue na cruz. Então a paz que nós alcançamos com Deus, essa reconciliação com Deus, ela acontece por meio do sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue tem a ver com sacrifício. A palavra sangue na Bíblia é usado de forma metafórica para se referir a toda a obra de expiação realizada por Cristo. Então, o sangue de Cristo se refere a toda a obra de Cristo que ele realizou para perdoar os nossos pecados. Faz uma referência aí à questão do sacrifício do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia todo o sistema sacrificial, onde um animal em perfeito estado era levado para ser sacrificado. Ali, aquela pessoa que levava esse animal, ele tinha que se arrepender, ele tinha que crer em Deus, ele tinha que ter fé naquilo que ele estava fazendo. Então ele tinha que estar ali arrependido, e aquele animal era sacrificado, simbolizando ali a morte de um inocente pelo pecado, no lugar do pecador. É claro que aquilo ali era simbólico, apontava para o sacrifício de Cristo. Então todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus vai falar que a partir do momento que Cristo veio e morreu, não tem mais necessidade nenhuma de realizar aquele sistema de sacrifício, de continuar com aquele sistema de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então não tinha mais necessidade, mas esse sacrifício apontava para o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Então essa questão do sangue de Cristo é muito importante. Portanto, ao derramar o seu sangue na cruz, Jesus restabeleceu a paz entre o homem e Deus. 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então como que acontece essa reconciliação? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga o preço do pecado que nós deveríamos pagar. Então esse preço é pago por ele, e ali os nossos pecados são imputados nele, desse jeito. Quando nós cremos em Cristo, nossos pecados são imputados nele e o preço é pago por ele. E a vida de santidade dele é imputada em nós. Isso é chamado de justificação. E essa justificação elimina por completo o preço que nós deveríamos pagar pelo pecado. Somos vistos de uma forma diferente por Deus. E agora nós somos reconciliados com Deus. Então a reconciliação só acontece por meio do sacrifício de Cristo. Ele reconciliou no corpo de sua morte mediante a sua morte. Então o que isso significa? Os falsos mestres diziam que os anjos eram intermediários na reconciliação do homem com Deus. Então aquilo que eu falei, dentre as várias religiões e doutrinas e heresias que existiam naquela cidade, naquela região, pode-se dizer no Império Romano como um todo, alguns diziam que os anjos eram responsáveis pela reconciliação. Uma heresia que Paulo vai refutar aqui. Outros diziam, os agnósticos, que o corpo era mau em si mesmo. Então, sendo o corpo mau, dessa forma, Cristo não poderia ter encarnado de forma completa e o seu corpo sofrido pelos nossos pecados. Então, eliminava por completo a questão da salvação mediante o sacrifício de Cristo. É claro que o gnosticismo, os gnósticos, nessa época ainda era algo muito primitivo, era uma ideia muito primitiva. Eles evoluíram o pensamento deles, isso já no 2º, 3º século, que eles foram atingir aí um destaque maior entre as heresias, mas nessa época já tinha ali os primórdios dessa heresia, dizendo que o corpo é mau. Então eles faziam essa separação da matéria é mau, o espírito é bom, enfim, isso Paulo vai refutar tudo isso. Jesus vai dizer, ele mesmo diz que ele se entrega à morte. Ele fala assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. João 10, 17 e 18. O que a gente observa aqui é que Jesus ele deixa bem claro
que ele morreu, que ele tinha um corpo físico, esse corpo era 100% humano, né? Ao mesmo tempo ele era 100% divino, como eu falei no começo, 100% humano. Ele sofre, ele morre, mas ele ressuscita. Então a morte de Cristo por meio do corpo que morre, ela é que garante a nossa salvação, senão ele não teria sofrido. Se formos seguir as ideias das heresias daquela época, afirmando que Jesus não tinha um corpo físico e tal, a gente vai anular por completo a redenção. Então fica bem claro que a redenção acontece por meio também do corpo de Cristo que morre, mas depois que ressuscita. A gente não pode esquecer da ressurreição de Cristo. A finalidade da reconciliação. Então a reconciliação ela tem uma finalidade, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que é santo? Ser santo é ser separado. Quando alguém é santificado, no Antigo Testamento, por exemplo, quando alguma coisa era santificada no Antigo Testamento, o que significava? Que aquilo era separado para ser usado na obra de Deus. Então, foi construído o tabernáculo, foi feita a mesa dos pães da proposição, e aí aquela mesa foi santificada. Então aquela mesa não poderia ser usada para outra coisa a não ser para colocar os pães da proposição. Os pães da proposição eram feitos uma vez por semana, colocados na mesa. Aqueles pães eram santificados, simbolizava a providência divina. Então ali estavam aqueles pães que ficavam uma semana, no final da semana somente os sacerdotes podiam comer aqueles pães porque eles tinham sido santificados para aquela obra específica. Dessa forma, quando a gente fala de santidade nos dias de hoje, no Novo Testamento, a gente está falando de algo que foi separado para Deus. Então, quando nós somos santificados, quando cremos em Jesus, somos santificados, somos separados, santos, separados para viver agora para a glória de Deus. Separados do pecado, separados do mundo, vivendo somente para Deus. Inculpáveis. Por que inculpáveis? Deus bateu o martelo e nos considerou livres de toda culpa, de todo pecado, de tudo que a gente praticou. Porque Cristo pagou o preço do pecado. Então, com a reconciliação que aconteceu por meio do sacrifício de Cristo, nos torna agora livres de todo pecado, inculpáveis. Nós não somos mais culpados porque o preço foi pago. E livres de qualquer acusação, seja de uma pessoa, seja do diabo, seja de quem for. Ninguém pode nos acusar do pecado porque Cristo já pagou o preço. Então, livre de qualquer acusação. Evidências da reconciliação. No versículo 23, Paulo ele vai falar dessa questão de que quem é salvo de verdade vai estar firme em Cristo. Então a Bíblia repetidamente ensina que aqueles que foram realmente reconciliados permanecerão na fé. Jesus ele falou assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, se a gente for aqui para Colossenses capítulo 1, versículo 23, você pode acompanhar aí, fala assim, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então aqui Paulo está falando o seguinte, que vocês são reconciliados, mas a evidência dessa reconciliação acontece quando vocês permanecerem. Então vocês permanecerem em Cristo, se vocês não se desviarem de Cristo, isso mostra que vocês de fato são salvos, vocês de fato foram reconciliados. E o que acontece com aquele que se afastou, que desviou? A gente pode tratar desse tema, mas é um tema bem complexo. Mas assim, tem basicamente duas visões. Uma visão é que esse que se afastou, ele nunca foi salvo. Então, se ele se afastou e foi viver no pecado, ele nunca foi salvo. A gente pode dizer que tem três visões diferentes. Ele se afastou porque, de fato, ele nunca foi salvo. Uma outra visão é que ele perdeu a salvação. Não, ele perdeu a salvação. A gente da IBMA não compartilha dessa ideia, né, de perder a salvação. A gente entende que essa é a primeira visão de que a pessoa realmente ela nunca foi salva. E uma terceira visão, que pode valer para os dois casos aí, é no sentido de que essa pessoa talvez está sendo disciplinada por Deus. Ela se afastou por um momento, ela vai passar por um momento de aflição, de tribulação, mas depois ela volta. Então existem alguns teólogos que defendem essa ideia, porque nós como seres humanos
nós enfrentamos vários problemas, várias dificuldades, às vezes depressão, às vezes é problema na família, às vezes, enfim, problema com dinheiro, e a pessoa começa a se desesperar e acaba, um momento de fraqueza, se afastando da igreja, mas ali Deus está disciplinando ele vai retomar. Então tem essas três visões diferentes. Mas eu entendo o seguinte, que quem está em Cristo, de fato, vai permanecer em Cristo, né? A evidência da salvação maior é que a pessoa permanece em Cristo. Então, se ela se afasta, é porque, de fato, ela nunca foi salva. Então, Jesus deixa isso bem claro: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para uma evidência de uma verdadeira salvação. A aplicação dessa primeira parte aqui é assim, ó: nem todos os que afirmam ser Jesus Cristo Salvador são de fato salvos. Ele mesmo advertiu a esse respeito. Uma das marcas do verdadeiro cristão é mencionada por Paulo aqui: permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Você demonstra pela sua permanência na fé que já experimentou a verdadeira reconciliação com Deus. Então, como que você vai saber se você realmente é reconciliado com Deus? Se você permanece em Cristo, santo, separado, irrepreensível, onde ninguém pode te acusar, onde você sabe que Cristo te perdoou, você tem ciência disso, você tem certeza que a sua salvação veio por meio de Cristo, você permanece na fé. Isso você tem que se perguntar todos os dias para ter certeza da sua salvação. O crente tem que ter certeza, tem que estar firme ali em Cristo, sabendo que Cristo lhe salvou. O ministro da reconciliação. Agora vamos para os versículos 24 a 29 do capítulo 1. As raízes do ministério. Paulo ele vai falar o seguinte, que o seu ministério foi desenvolvido numa atmosfera de sofrimento. Paulo sofreu muito como ministro. A carta aos Colossenses foi escrita da prisão, em Roma. Contudo, Paulo desenvolvia com alegria e para o benefício dos santos. Então, Paulo preso, ali talvez sofrendo, sendo privado de várias coisas, não tem nada pior do que privar a pessoa da liberdade. E ele está ali, mas ele está contente, ele está feliz. Quando ele escreve a carta, por exemplo, aos Filipenses, ele também está preso, aos Efésios ele também está preso, a Filemon ele também está preso. Então, nessas cartas, você observe Paulo falando de regozijo, de alegria. Então, Paulo, mesmo numa situação difícil, na prisão, ele está escrevendo, está pregando o Evangelho, está falando para os crentes se alegrarem. Então, ele desenvolve tudo isso com muita alegria. E ele fala algo bem interessante, ele fala assim, ó: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o versículo 24, Paulo fala de alegria no sofrimento, algo que não é fácil de falar, mas ele fala algo que alguém pode interpretar da forma errada, que ele fala assim: completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Muita gente pode dizer assim: será que Paulo está complementando a salvação oferecida por Cristo? Porque Cristo sofreu e Paulo parece que está falando assim, né? Completo no meu corpo o que resta das aflições. Como se o sacrifício de Cristo não tivesse sido completo e Paulo estivesse completando esse sacrifício. E muitos ainda levam isso adiante, dizendo que todos nós temos que completar a obra de Cristo. Está errado isso. Heresia pura. O que a gente vai entender aqui é que o sacrifício de Cristo foi completo. Isso está escrito lá em Hebreus. Se você ler Hebreus, você vai entender isso. O sacrifício de Cristo foi completo, foi realizado uma única vez e não tem necessidade de ser realizado novamente. Então ninguém precisa completar o sacrifício de Cristo. Paulo está dizendo assim que assim como Cristo sofreu, nós, como crentes, ministros, também vamos sofrer perseguição. Então Paulo está sofrendo aqui o que Cristo sofreu pelo fato de pregar a verdade, de falar a verdade. E o ministro de Cristo compartilha com Cristo dos seus sofrimentos. Então, quem é o ministro, quem se dispõe a ser ministro, a pregar o Evangelho, a fazer a obra, abre mão de muita coisa, sofre muita coisa, sofre perseguição. Então, ele compartilha com Cristo dos sofrimentos, né, de pregar a verdade, de pregar o Evangelho. Então, é isso que Paulo está dizendo, que ele, como ministro, às vezes ele sofre, mas ele se alegra com esse sofrimento. Mesmo estando na prisão, ele se alegra. E ele fala aqui, completando o versículo, e fala assim: em favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele não faz isso para a glória própria. Ser ministro não é trazer atenção para si, mas é sofrer tudo em prol do corpo de Cristo, em prol da igreja, dos irmãos como um todo. Então, Paulo, quando ele fala do corpo de Cristo nas suas cartas, ele fala que quando um membro sofre, todos devem sofrer também. Então, ele traz essa união do corpo de Cristo e ele mostra que ele sofre porque ele pensa nos crentes, ele não pensa em benefício próprio.
Então Paulo é um ministro que mostra aqui, de fato, que ser ministro de Cristo traz aí alguns sofrimentos, algumas perseguições. Versículo 25, ele fala assim: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então Paulo apresenta aqui que ele é ministro para quê? Para apresentar o evangelho, a palavra de Deus de forma pura. Não para se beneficiar, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ser uma pessoa bem vista. Não, Paulo não está pensando nisso. Ele está pensando simplesmente em trazer a palavra da verdade para o povo de Deus. O ministério a cumprir. Paulo fala o seguinte: que a sua responsabilidade era manifestar o mistério, o segredo conhecido apenas por revelação divina, que Cristo manifestou aos seus santos. Quando Paulo fala desse mistério, ele começa a falar de algo que muita gente pode pensar assim: Paulo vai apresentar algo que é difícil de ter acesso, que não é todo mundo que tem acesso, que só as mentes privilegiadas podem ter acesso. Então, que mistério é esse? Surge essa pergunta. Que mistério é esse que Paulo quer apresentar? É muito simples, não é nada mais do que a inclusão dos gentios no propósito divino da salvação. Ou seja, Jesus veio para todos, para judeus e para gentios. O mistério que Paulo está apresentando aqui é Cristo, é o próprio Cristo. Ele vai falar assim: a ele quis Deus dar o conhecimento entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É o versículo 27. Ou seja, Cristo é esse mistério. Não é nada escondido. É um segredo que Deus, claro, guardou ali no Antigo Testamento. Os salvos do Antigo Testamento, eles não tiveram uma revelação completa, plena de Cristo, mas foi apenas uma sombra da realidade. Essa revelação completa foi revelada aqui quando Cristo veio. Então Cristo veio, foi essa revelação completa, ele é esse mistério. E agora não tem nenhum mistério, porque esse mistério foi revelado. Todo aquele que é tocado pelo Espírito Santo consegue entender o Evangelho. Todo aquele que é tocado pelo Espírito Santo tem a revelação desse mistério. É claro que Paulo fala também que o ímpio não consegue enxergar as coisas espirituais. Para o ímpio continua sendo um mistério, mas para quem é tocado pelo Espírito, seja um analfabeto, seja um doutor, não interessa, esse mistério é revelado. Então o Evangelho ele é simples, qualquer pessoa tem a capacidade de entender, desde que seja tocado e iluminado pelo Espírito Santo. Então não existe isso na igreja de alguém ser mais intelectual, mais estudado e ter um conhecimento superior de Cristo, enquanto aquele que não tem tanto estudo não tem um conhecimento. Não, Paulo está quebrando aqui também essa questão da gnose, desse conhecimento superior que alguns tinham e só os privilegiados que tinham. Paulo está quebrando isso. Não existe esse conhecimento superior. O que existe aqui é um mistério que já foi revelado, que é Cristo Jesus. E quem crer nele é salvo, ponto final. Paulo está colocando isso, esse mistério que veio para todos, salvo agora judeus e gentios, todos em Cristo. Agora, continuando a questão do ministro. O ministro ele tem uma atividade a ser realizada. Nós o proclamamos advertindo e ensinando. Ou seja, esse mistério, que é Cristo, tem que ser proclamado, para que todos possam ser advertidos do pecado e aprender a viver uma vida cristã sadia de crescimento espiritual. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o objetivo a ser alcançado. Então o ministro que vai pregar esse mistério que é Cristo, ele tem que proclamar, advertir e ensinar, com o objetivo de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então a perfeição completa acontece em Cristo, não através de um conhecimento superior. Paulo está quebrando aqui essa heresia que era pregada na época, quebrando os argumentos dessa heresia, mostrando que Cristo é superior a tudo. Ele veio trazer a salvação. Qualquer pessoa que crê pode alcançar essa salvação e pode se apresentar de forma perfeita. Porque a perfeição acontece através de Cristo Jesus. O empenho para cumprir o ministério. Paulo fala assim, no versículo 29, para isso é que eu também me afadigo, eu canso, eu estou me afadigando.
indica o seu desgaste físico. Mesmo estando preso em Roma, continuava a trabalhar muito. Pregava e ensinava as pessoas que o procuravam e escrevia. Então Paulo, aqui mesmo na prisão, ele estava ali se afadigando, buscando apresentar Cristo às pessoas. Hoje, muita gente quer ser um ministro do Evangelho, mas quer trazer a honra para si. Eu ouvi uma pregação uma vez de um pastor que ele pregou aquela passagem de Jesus entrando em Jerusalém, a multidão adorando, buscando, colocando os ramos para Jesus ali passar e tal, e aquele oba-oba com Jesus ali. E a aplicação que o pregador fez dessa passagem foi o seguinte, que você vai ser chamado para fazer a obra, e quando você pregar, os holofotes vão estar em cima de você, vão estar tirando foto, vão estar te filmando, e você vai ser uma pessoa que vai estar em evidência. Olha só, uma pregação totalmente errada, uma exegese errada do texto, uma aplicação errada do texto. Não é isso que aquele texto está querendo dizer. Então, ser ministro do Evangelho, a gente tem que olhar para o exemplo de Paulo. Qual foi o exemplo de Paulo? Aqui, sofrimento, perseguição. Paulo foi açoitado várias vezes. Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi mordido de cobra, Paulo ele foi preso várias vezes, Paulo foi perseguido. Não se sabe, a gente não sabe 100% dos sofrimentos que Paulo passou, mas ele descreve muito desses sofrimentos nas suas cartas, apresentando ali que ele de fato foi um apóstolo, que viu Cristo pessoalmente, que antes era perseguido, antes era perseguidor, agora é perseguido, e mostra que ser ministro é passar por dificuldades. Então quem se dispõe a ser um ministro tem que estar ciente de que vai sofrer perseguição. Ser ministro não é trazer os holofotes para si, mas apresentar Cristo. Aplicação dessa parte, você tem se empenhado em advertir seus amigos e parentes da situação trágica em que se encontram sem Cristo e da necessidade de serem reconciliados com o Senhor? Você tem apresentado o Evangelho às pessoas que estão ao seu redor? E uma vez convertidos, você os tem ajudado a ser instruídos na palavra de Deus para se tornarem crentes maduros? Então nós temos essa responsabilidade como ministro. Todos nós somos ministros. Pedro falando de vós sois, né, a geração eleita, povo adquirido. Então a gente faz parte desse povo de Deus que tem que fazer a diferença. Então todos nós somos ministros. Todos nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Vamos para o terceiro tópico, está escrito segundo aqui, mas é terceiro, né, a maneira de ser dos reconciliados. Então Paulo, ele não enfrentava uma luta apenas pelos colossenses, desgastava-se provavelmente em oração, também pelos laodicenses e por todos os demais que não conhecia pessoalmente. O objetivo da sua luta era para que os crentes recebessem os seguintes benefícios. Que benefícios? Primeiro, consolo. O obreiro trabalha para que o coração dos cristãos sejam consolados. Paulo orava por todos buscando consolo, para que os seus corações sejam consolados. Então Paulo fala aqui de consolo. Todo cristão tem que ser consolado. O que é ser consolado? Confortado, fortalecido diante das dificuldades, dos problemas. Como eu falei, a questão do crente às vezes se desviar. É porque ele passa por dificuldade, passa por problema, é problema no casamento, é problema no trabalho, é problema familiar de forma geral, problema financeiro. Entra tanta coisa que tem gente que sozinho não consegue. Houve um problema aqui de queda de luz nesse momento, e aí ficou um pouco escuro, mas a gente vai continuar aqui, tá? Então tá, voltando, entra tanta coisa na vida do cristão que às vezes ele não consegue permanecer firme por muito tempo. E aí é onde entra o papel do ministro em auxiliar, em ajudar, consolar, fortalecer aqueles que são fracos na fé. Comunhão. O mesmo versículo fala assim, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, unidos em amor. A união é algo que tem que fazer parte da vida do cristão. O cristão, ele tem que viver unido em amor. O cristão, os crentes, não devem viver brigando entre si, não devem viver com rixas entre si, mas unidos. Esse é o objetivo da vida cristã. Convicção. O terceiro propósito do ministério cristão é levar a convicção. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo,
Contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então aqui Colossenses 2, 4, 5 vai deixar bem claro que tem gente por aí com palavras persuasivas tentando enganar vocês, tentando convencer vocês de coisas que, enfim, não fazem sentido. Mas eu estou aqui regozijando em espírito, orando, fazendo de tudo para que vocês fiquem firmes na fé. Então o cristão tem que ter uma convicção daquilo que ele crê, para que ele seja realmente firme, esteja sempre firme na fé. Aplicação desse tópico: o discernimento nunca foi tão necessário como hoje. Devemos atender ao aviso do apóstolo João. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aqui a gente entende o seguinte, que muita heresia existe por aí, muitos falsos ensinos existem por aí, mas aquele que está em Cristo consegue provar os falsos espíritos, tem que ter discernimento e permanecer firme, não se desviar, fazer uma análise daquilo e combater baseado nas Escrituras. Então a gente chega na nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte, né? Atitudes que devemos ter diante do texto estudado. Primeira atitude, agradecer a Deus, o plano de reconciliação e execução por meio de Jesus Cristo. Sem isso, ainda continuaríamos em inimizade com Ele. Então o crente tem que agradecer a Deus pela salvação alcançada. Salvação que foi alcançada por meio de Cristo, reconciliação por meio de Cristo. Tem que agradecer. Quando você orar, agradeça a Deus pela salvação. Segundo, lembrar diante de Deus aqueles que hoje exercem o ministério da reconciliação, desvendando aos homens o mistério do Evangelho, da reconciliação de todo homem com Deus em Cristo. Todos nós somos ministros, mas tem alguns que abriram mão de algumas coisas, se afastaram de tudo e estão dedicados 100% a fazer a obra. Temos que orar por essas pessoas. Lembrar diante de Deus e apresentar esses ministros que estão sofrendo pregando o Evangelho. E por último, pedir a Deus que a todos nós ajude no discernimento da verdade que é Cristo, capacitando-nos a distinguir o falso do verdadeiro em todas as questões acerca da nossa fé. Então, um cristão verdadeiro, ele tem que estar firme em Cristo e capacitado para discernir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro e viver na verdade. É assim que nós temos que ser, viver na verdade. Jesus falou, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também, quando Pilatos estava ali diante de Jesus, o que é a verdade? E estava a verdade na frente de Pilatos, que é o próprio Cristo. Então, o cristão tem que viver na verdade, naquilo que é verdadeiro, que é Cristo Jesus. Amém? Então, eu encerro aqui. A gente teve esse incidente aqui da queda de energia, ficou um pouco escuro, mas eu acredito que não atrapalhou, porque o slide está aí, você visualizou bem. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa, você entra em contato, dá um feedback, diz o que a gente precisa melhorar, que nós estamos aqui abertos a fazer melhorias sempre. Graça e paz, até a próxima aula.